Novela Laços de Família, capítulo 57. Terça-feira, dia 24 de novembro de 2020. Galera, antes da gente começar, eu peço que, por favor, galera, vocês se inscrevam aqui no canal. Vocês estão me dando uma força absurda e eu agradeço muito, mas eu continuo pedindo para vocês se inscreverem no canal, quem não for inscrito, e ativar o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo no canal, o YouTube notificar vocês. Deixa seu like também, o seu like ajuda muito para recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E claro, seu comentário, eu quero saber qual personagem mais vocês gostam, o que vocês estão achando da novela e onde vocês assistem, de onde vocês assistem, qual a cidade, bairro, estado que vocês assistem a novela. O capítulo começa com Silvia está conversando com o advogado e pergunta se ela tem alguma chance de conseguir o apartamento. Ele diz que sim, mas que tudo vai depender do juiz. Silvia fala que quer deixar Pedro sem nada. Na cena seguinte, Helena está explicando para Antônia e Ivete o que elas têm que fazer enquanto ela não estiver ali, e dá uma ideia de fazerem uma promoção na clínica. Márcia entra com um envelope de Miguel para Helena e sai em seguida. E Helena fala que é o Hotel Fazenda que ele recomendou e pede para Antônia dizer para Márcia ligar para reservar, mas que ela mesma quer falar com eles. Nesse momento, Viriato chega e chama Ivete. Em seguida, reclama com ela da mixaria de aumento que deram para ele e fala que está indo ao psicólogo agora. Ivete fala que também achou pouco, mas que eles conversam em casa. Na outra cena, Edu chega e conta para Estela que decidiu fazer o curso de acupuntura, mas que primeiro teve que dar a entrada no registro de médico. Estela fala que pode ser cobaia dele se ele quiser. Danilo chega e diz que também aceita ser cobaia dele. Em seguida, eles falam que Alma não vai gostar muito da ideia, mas Danilo fala para Edu ficar tranquilo, que Alma acaba se acostumando com isso. Na cena seguinte, Paulo está na praça e o amigo dele chega e Paulo conta que está trabalhando na livraria. O amigo de Paulo diz que queria mesmo os livros e depois passa lá. Depois diz que eles podiam sair para azarar a mulherada e pergunta se Paulo está namorando. Nesse momento, Capitu chega de carro e Paulo fala que ainda não. O amigo dele dá a maior força e que ela é maior gata. Capitu cumprimenta eles e em seguida o amigo de Paulo sai deixando eles a sós. A cena corta para os dois sentados na grama conversando. Paulo pergunta se Capitu gosta de Maurinho. Capitu fala que não, e só não deu um chega pra lá nele porque, querendo ou não, ele é pai do Bruninho, né? Mas que não chega nem perto de ser um pai de verdade. Em seguida, fala que tem que ir e oferece a carona para Paulo. Depois pergunta para onde ele vai. Paulo diz que vai para onde ela quiser. Na outra cena, Fred deixa Nina com Zilda e pergunta como Helena está. Zilda diz que está daquele jeito, mas que essa viagem vai fazer bem para ela. Depois, conta que vai encontrar Capitu. E Fred pede para Zilda mandar um beijo para Capitu. Em seguida, ele se despede e sai. A cena corta para Capitu deixando Paulo na livraria. Paulo a elogia dizendo que ela é a mulher mais linda do mundo. Capitu agradece e depois diz que liga para ele. Paulo beija a mão de Capitu e sai. Na cena seguinte, Camila está cavalgando e para falar com Alma. Alma pergunta por que Camila sumiu da casa dela. Camila diz que Helena e Edu terminaram. Alma fala que isso não tem nada a ver com ela e que ela pode continuar indo lá, porque ela e Edu são amigos. Camila diz que acha que indo lá fica parecendo que ela está se oferecendo. Alma discorda e fala que ela é linda e deve estar cheia de garotos querendo ela, mas que ela não quer ninguém porque está apaixonada por outro. E continua dizendo que tem certeza que Camila não precisa se preocupar com isso. Camila fala que não pode ir na casa dela, que não quer ver o Edu, que não aguenta mais ficar nessa situação, que cada telefonema ela pensa que é um gesto de carinho ou uma demonstração de amor, e que ela precisa saber se Edu a ama ou não, mas que não vai perguntar isso, que quer que ele fale quando ele quiser ou puder falar.
Em seguida, elas se despedem e a cena corta para Camila chegando em casa. Helena pergunta onde ela estava. Camila conta que foi ao Aras, que precisa esfriar a cabeça. Helena fala que não é só ela que precisa esfriar a cabeça. E nesse momento, Iris chega e pergunta se está atrapalhando. Helena diz que não, que é bom que as duas ouçam o que ela tem a dizer. Em seguida, conta que decidiu passar uns dias fora do Rio. Camila pergunta quanto tempo ela vai ficar fora. Helena diz que vai ficar uns 15 dias e que vai para o sul. Em seguida, fala para Iris e Camila não brigarem nesse tempo. Camila diz que não precisa de recomendações porque ela não é moleque. Iris diz que o que ela menos quer na vida é brigar com alguém. Em seguida, conta que falou com a mãe dela e que ela ficou do lado do Pedro, como sempre, mas que já eles esquecem isso. Iris deita a cabeça no ombro de Helena e Camila fala que esse tempo fora vai fazer bem para ela. Helena concorda, diz que vai fazer bem para ela, Helena, e também vai fazer bem para ela, Camila. Na outra cena, Severino e Marta estão comentando que Camila estava com os olhos vermelhos e que deveria estar chorando, mas que tem certeza que Alma não brigou com ela, porque ela adora ela. Pedro chega e fala que Severino está falando demais e trabalhando de menos e que vai acabar perdendo a língua. Em seguida, pergunta se Martinha sabe preparar a língua e que é o prato preferido dele. Severino sai todo amedrontado e quase bate a cabeça no tronco. Na outra cena, Viriato está na consulta com o psicólogo e ele faz algumas perguntas sobre como é a Ivete e qual a profissão dela. Viriato fala que ela é a mulher mais linda do mundo e que ele é um patinho feio ao lado dela. E depois diz que eles trabalham na mesma clínica de estética e que Ivete é a gerente e ele um faz tudo. E continua dizendo que Ivete ganha mais do que ele, porque tem mais responsabilidade. O psicólogo pergunta se Viriato lembra a primeira vez que não conseguiu ter a ereção. Viriato pensa, mas não se lembra, e fala que tem certeza que se ele perguntar para Ivete, ela lembra. Na cena seguinte, Capitu chega com o Bruninho e pede para Zilda segurar ele porque ela esqueceu a bolsa na secretaria. Zilda pega Bruninho e Capitu entra. Nesse momento, Maurinho chega e pede para pegar o Bruninho no colo. Zilda diz que não, que Capitu não vai gostar, mas Maurinho diz que ele pega sim. Nesse momento, Capitu chega e fica super assustado ao ver Maurinho com o Bruninho no colo. Capitu corre e pega Bruninho do colo dele. Em seguida, fala que não é assim. Se ele quiser ver o Bruninho, vai ter que ser o dia e a hora que ela quiser. Maurinho fala que tem direito de ver o filho e fala que eles dois ainda têm que conversar sobre aquele assunto. Zilda pergunta se Capitu vai com ela ou não, que ela, Zilda, ainda tem que dar comida para Nina. Capitu fala para Zilda ir, que ela vai depois e pede para ela não falar nada com a mãe dela. Zilda sai e Maurinho pega Bruninho no colo de novo. A cena corta para Viriato contando para Ivete que não gostou da consulta, que ele perguntou um monte de coisa, como foi a primeira vez deles e até se ele já teve relação com o homem, e que queria até saber quanto Ivete ganha, como ela é, se é loura, se é morena, alta, baixa. Ivete fala que assim não funciona, que ele não pode fazer esse tratamento com birra com o psicólogo. Na outra cena, Zilda conta para Helena que Maurinho apareceu e que Capitu falou poucas e boas para ele. Helena fala que é melhor Capitu tentar negociar com ele, até porque ele é o pai. Em seguida, muda de assunto e fala que Zilda não precisa comprar muitas coisas enquanto ela estiver fora, mas que vai deixar o dinheiro com ela. Na cena seguinte, Maurinho pergunta quem era aquele cara que estava no carro com Capitu. Capitu diz que não interessa, e Maurinho fala para Capitu que precisa daquele dinheiro para ele, porque senão alguém pode acabar se machucando. Capitu tenta levantar, mas Maurinho segura no braço dela. Capitu manda ele soltar e fala que não tem medo dele e diz que se é dinheiro que ele quer, ela vai dar dinheiro a ele, mas que é para ele esperar, que quando ela tiver o dinheiro, ela liga para ele. Em seguida, pega a bolsa dela e sai. Maurinho fica sorrindo porque conseguiu o que queria.
Na cena seguinte, Capitu chega em casa triste e Emma pergunta o que houve. Capitu fala que não foi nada e vai pro quarto. Emma vai atrás e vê Capitu chorando e mais uma vez pergunta o que houve. Capitu fala que não é nada, mas Emma fala que se não fosse nada ela não estaria chorando. Primeiro, pergunta à filha se ela está com medo e Capitu fala que não. Depois ela abre o coração para a filha e fala que sente muita saudade de quando elas conversavam como mãe e filha e fala que ela, Emma, é sim chata, reclamona, mas é porque Capitu é o único tesouro dela. É tudo de mais valioso que ela tem. Ela é a menina dela, mas que por causa dessas cobranças dela, Emma, Capitu, acabou se aproximando mais do pai e isso a deixou mais rancorosa. E continua dizendo que quando ficou na menopausa ficou muito perdida e que ela não teve uma criação que se tem hoje em dia, sabe? E que ela precisava conversar esse assunto com uma mulher, com a filha, mas não via abertura. E se pergunta por que ela e Capitu não são assim, juntas, unidas, porque o relacionamento delas é tão frio. E fala para Capitu que ela tem um coração que é todo da filha e que é para a filha nunca pensar que ela não liga para ela, muito pelo contrário, ela ama muito a filha e está sempre preparada para defendê-la. E finaliza falando para a filha que se ela quiser chorar, mesmo que não fale o motivo, para ela chorar no colo dela, que ela sempre estará ali para a filha. Nesse momento, Capitu vai para o colo da mãe e começa a chorar. Alguns dias se passam e Helena liga para a clínica que está muito movimentada pelas inúmeras remarcações de horário devido à viagem de Helena. Ivete chega na casa de Helena e as duas e Iris ficam arrumando as malas de Helena. Na sala, Camila pergunta para Fred se foi ela que pediu para ele levá-la até o aeroporto. Fred fala que sim. Camila fala que ela poderia levar a mãe e que Helena não falou nada. Na outra cena, Alma comenta com Estela que vai ao Museu de Arte Contemporânea, que na época que a novela foi gravada era um novo projeto do hoje falecido Oscar Niemeyer, arquiteto Oscar Niemeyer. Estela fala que é uma ótima ideia de paisagem para tirar fotos. Depois Glória pergunta a Alma sobre o bonitão do Romeu. Alma fala que ela nem conhece o cara e está chamando ele de bonitão. Danilo chega e pergunta o que estão falando dele. Alma fala que não é sobre ele, é sobre o personal trainer de Cíntia e que está pensando em fazer algumas aulas. Danilo fica com ciúme e Glória pergunta se ele deu para ter ciúmes agora. Danilo fala que não teria ciúmes de um cara que só levanta peso o dia todo. Alma pergunta o que Danilo sabe fazer além de levantar taças de champanhe o dia todo. Danilo fala que só não fala porque o horário não permite. No quarto, Edu abre o presente que Cissa mandou por Estela. E é um livro que ele já tem. Edu fica sem graça e fala que não sabe como falar isso para ela. Estela fala que ela mesma faz isso com o maior gosto. Depois conta que a Cissa falou que a Helena está de viagem para fora do Rio. Edu fica pensativo e Estela pergunta se ele ficou mexido. Estela fala que até pouco tempo eles sabiam tudo um do outro, mas agora... Alma entra no quarto e fala que já está indo e pergunta se eles querem alguma coisa da rua. Estela fala que falando em alguma coisa, e o Dr. Silveira? Alma faz cara de surpresa e fala que é mesmo, eu vou falar com ele. Em seguida, ela sai. Estela comenta com Edu que é só falar o nome do advogado que sua tia some. Na cena seguinte, Emma fala que foi se despedir de Helena e que achou ela com uma cara muito triste. Depois fala que mais tarde tem um recital na casa de Ofélia, de uma ex-aluna dela que está vindo de Roma. Pascoal fala que, falando em Roma, eles têm que marcar a viagem deles. Emma fala que nem pensar, não com o traste do Maurinho por aí, que talvez ele até sequestre o Bruninho. A cena corta para Maurinho chegando onde Capitu e Bruninho estão. Ele pergunta se ela conseguiu a grana. Capitu tira R$2.000 e dá para ele, mas fala que ela teve que fazer uma ginástica no orçamento dela para conseguir esse dinheiro.
mas que acabou, ela não tem mais de onde tirar dinheiro. Maurinho fala que deve os caras 5 mil e que precisa pelo menos da metade. Capitu fala para ele se dar por satisfeito, que ela fez isso por causa do filho dela. Maurinho fala que por enquanto tá bom, mas que ele quer continuar vendo o garoto, passeando com ele. Capitu fala que ele ajuda muito não pedindo mais dinheiro para ela e vai embora. A cena corta para Viriato falando que não gostou do psicólogo, mas que vai continuar indo, e pergunta se Laerte e Antônia já fizeram. Laerte fala que não, essa semana com a viagem de Helena os dois ficaram super atolados. Depois a cliente chega e fala que está super tensa e que põe o corpo dela na mão do Laerte hoje para ele acalmá-la. Na cena seguinte, Estela fala que vai à casa de uma amiga que tem um laboratório fotográfico e pergunta se Edu vai ficar bem sozinho. Edu fala que sim, que vai ler alguns livros de acupuntura. Na outra cena, Capitu conta para Simone que deu R$2.000 da poupança do Bruninho para Maurinho. Simone fala que ela não deveria ter feito isso e que agora ele vai querer mais e mais, e que no mínimo ela vai ter que pagar essa dívida todinha dele. Capitu fala que não, que agora acabou. Ela não vai mais bancar o Maurinho e que ele tá arranjando uns empregos aí, mas que ela sabe que é tudo mentira, mas dela não vai sair mais nada. Na outra cena, Edu pensa em Camila, depois vai para a cozinha e avista um bolo de chocolate, que a empregada não o deixa comer. Mas no fim, ela o serve um pedaço e fala que quando ele era pequeno, ele vivia atrás dela, atrás de doces, bolos e coisas gostosas. Na cena seguinte, Paty pergunta a Cissa se ela não sente nada pelo Zeca. Cissa fala que ela é louca, que o objeto de desejo dela é o Edu e que a Paty pode ficar com o Zeca todo para ela. Paty fala que o Edu não tá com a Helena. Cissa fala que ela, Paty, está muito desatualizada, que eles terminaram e que ela, Cissa, está pronta para atacar. Depois Irene chega e pergunta o que ela está fazendo em casa se ela não foi para o trabalho. Cissa fala que não é escrava, que hoje é o dia de folga dela. A cena corta para Ana perguntando a Paulo o que ele pretende fazer na folga dele. Paulo fala que vai ao cinema, e nesse momento Miguel chega e pergunta amigavelmente que fofocaiada que eles estão fazendo ali. Ana fala que eles estavam falando de que Paulo fará no dia de folga dele. Paulo fala que vai ao cinema e que vai comprar umas camisas também, e fala que o pai também está precisando de algumas camisas. Miguel fala que a história é essa, ele não está precisando de camisa, e pergunta a Ana se ele está mal arrumado. Ana fala que ele está elegante como sempre, mas que ele precisa realmente cuidar mais dele e pensar mais nele, porque ele pensa muito nos outros, nos funcionários, na família, nos amigos. Ana sai e Miguel fala para Paulo que amanhã eles saem para comprar umas camisas. Na cena seguinte, a Helena fala que está contando com Zilda. Ela se despede de Nina e Iris. E por último fala para Camila se cuidar. Camila abraça a mãe e fala para ela se cuidar também. E fala que não vai ao aeroporto porque ela sabe que ela não gosta desse tipo de despedida. Em seguida, Helena e Fred vão. Na cena seguinte, Pascoal e Emma ouvem a música que vem da casa de Ofélia. E Emma fala que é um privilégio ter Ofélia de vizinha. Eles conversam sobre música e Pascoal fala que vai lá conhecer a aluna de Ofélia. Mas antes Emma fala que outro dia ela e Capitu choraram e conversaram juntas. E que ela acha que Capitu está tão triste ultimamente. Pascoal fala que a filha sempre foi assim, querendo resolver tudo sozinha. Mas tem um coração enorme. No apartamento de Ofélia, sua aluna canta lindamente quando Pascoal chega. Na outra cena, Helena fala para Fred não deixar de conversar com Camila e ligar para ela sempre que puder. Fred fala para a mãe ficar tranquila e fala que certas coisas têm que acontecer para a pessoa ver quanto ela é forte, que a mãe dele é uma pessoa sensacional. Helena, emocionada, abraça seu filho e fala que se ele disser mais alguma coisa ela vai começar a chorar. A cena vai para Iris perguntando a Zilda de Camila. Zilda fala que Camila saiu e não falou onde ia. E, aliás, ela só fala onde vai quando a dona Helena insiste muito. Iris fala que mãe é bom, mas às vezes é um saco. E que a dela agora está insistindo para ela fazer um curso de inglês e tal. E Zilda pergunta se não é isso que ela quer.
Eles falam que não, porque cavalo não fala inglês e que outro dia estava no pet shop de Cynthia e cortou pelo, deu banho em cachorro e que isso sim é que é legal. A cena vai para a casa de Ofélia e sua aluna termina de cantar. Todos aplaudem e Ofélia diz que ela fez muito bem em sair do Brasil, porque aqui se dá muito pouco valor ao canto lírico e fala que poderia também ter uma carreira assim, mas acabou ficando pelo Brasil mesmo e gostando dessa vida de professora, vendo os alunos dela brilhar. No avião, Helena lembra dos momentos românticos que teve com Edu, o avião decola e vai. Na cena seguinte, Camila chega na casa de Edu e Noêmia fala que vai chamá-lo, mas ele fala que já está ali, e um olha para o outro apaixonados. E assim termina o capítulo 57 de Laços de Família. Peço mais uma vez, galera, que vocês não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. Se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube notificar vocês. E claro, deixa seu like ajuda o YouTube a recomendar o meu vídeo para outras pessoas. E claro, seu comentário, eu gosto muito de saber o que vocês estão achando da novela e de onde vocês assistem a novela. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.